Shalom, graça e paz. Deus te abençoe e te guarde. Aleluia, bem-vindo ao Café com a P de hoje. Essa nova temporada, abra sua Bíblia. A linha temporal do propósito eterno, manifestando a vontade de Deus em cada livro da Bíblia. E hoje nós vamos ver aqui o livro do profeta Obadias, né? Que é o menor dos rolos proféticos do Antigo Testamento, e o seu nome significa servo ou adorador de Yahvé, de Jeová. Aleluia, glória a Deus. Vai chegando, marcando aí. Hoje nós vamos falar sobre traição. A traição baseada na força do braço, que se garante nessa força do braço para não ajudar as pessoas. A Bíblia fala que existe vários tipos de pecados, né? É lógico, a gente aprendeu que não tem pecadinho, pecadão, né? Mas existem vários tipos de pecados. Existem pecados perdoáveis e existem pecados não perdoáveis, né? Pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Por quê? Se eu, sabendo que algo é de Deus e digo que não é, eu estou pecando contra o Espírito. E aí aquele que me convence do pecado se torna o meu inimigo. Como que eu vou me arrepender? Essa é a razão de que o pecado contra o Espírito não tem perdão. Existem pecados contra o corpo, né? Os pecados voltados para a área de prostituição e etc. Ontem eu falei de dos significados da palavra pecado, que é a ilegalidade ou ausência de lei. E é isso que a gente está vendo na atualidade, né, no mundo. Aqui nós vamos ver que a omissão é pecado. A live de hoje mostra na figura do profeta Obadias a exortação contra Edom, que poderia ter ajudado Israel, mas confiado na sua própria força, na sua própria capacidade, deixou Israel à mercê da crise e de sofrimentos, e foi além na crueldade, né? Ele toma partido, ele tira partido da fragilidade e do abandono de Israel, que eram seus parentes. Você vai entender essa história, amém? Então, convida aí, marca alguém para assistir essa live com a gente e vamos em frente. Abra sua Bíblia em Obadias, capítulo de número 1, verso de número 1. Diz assim: enquanto se abre, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Eis, pois, a mensagem do Senhor, que o Senhor enviou a Obadias por meio de uma visão profética sobre a nação de Edom. Ouvimos um aviso de Yahvé e foi enviado um mensageiro por entre as nações para comunicar: levantai-vos, unamo-nos para atacar Edom. Verso 2: vê, eu te farei pequeno entre as demais nações, serás tratado com total desconsideração. Verso 3: a arrogância do seu coração te enganou, e tu que habitas nas fendas dos penhascos, na tua alta morada, que cogitas em teu íntimo, quem poderá me derrubar na terra? Ora, que subas muito alto como a águia, ainda que suba muito alto como a águia, estabeleça o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei das alturas, garante o Senhor. É uma palavra de exortação contra o orgulho e contra a arrogância. Então o Senhor, ele se aproxima do humilde, mas ele resiste o soberbo. Não deixa isso se confundir e se transformar numa falsa modéstia. Saber exatamente quem você é, o que você sabe, não significa que você é prepotente ou arrogante. Agora, quando você se acha mais do que você é, isso é um problema.
A Bíblia diz assim, aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Olha que interessante, a Bíblia não fala que é aquele que está de pé, fala aquele que pensa estar de pé. Qual opinião você tem a seu respeito? Qual opinião Deus tem a seu respeito? E como as pessoas estão te vendo? Jesus, certa feita, ele perguntou para os discípulos quem os homens diziam que ele, Jesus, era. Jesus não estava perguntando isso para ter uma vida guiada pela opinião dos outros. Ele queria se certificar de como os outros o estavam vendo. E são coisas diferentes. Olha, tem gente que vai entender pro resto da vida, ou a maioria das pessoas vão entender o que elas quiserem a teu respeito. Agora, isso não impede o fato de você sondar e perceber o que está sendo transmitido ou como está sendo recebida a sua imagem. Porque no meio de determinadas pessoas, você vai perceber aqueles que estão vendo Jesus em você, estão vendo Deus em você, e aqueles que não estão vendo. E aqueles que não querem ver. Qual a sua opinião a seu respeito? Ela está alinhada com a opinião mais importante, que é a opinião de Deus a seu respeito. Sabe, existe uma entrevista muito interessante entre o falecido Dr. Myles Munroe e o pastor Benny Hinn. É uma série de 8 entrevistas, onde o Dr. Myles Munroe, sendo entrevistado, ele fala uma coisa muito importante. Ele diz assim, que Jesus é a opinião de Deus ao nosso respeito. Por quê? Porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, e isso é expressão, é opinião. Quando você não souber exatamente quem você é e não souber como agir, saiba, Jesus é a opinião de Deus a teu respeito. E aí nós vemos livros antigos, dentre eles um livro cujo título era Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quando você se pergunta isso, você realmente se alinha com a opinião de Deus. E nós vemos aqui 2 situações muito interessantes, e eu vou contextualizar isso biblicamente, e você vai se alinhar com isso, você vai se identificar com isso. Nós vemos aqui que o profeta Obadias traz aqui um cenário. Ele traz aqui o povo de Israel passando por um momento de crise, um momento difícil. Que momento era esse? Esse momento era o momento de que Israel tinha abandonado o Senhor por causa da idolatria, por causa de corrupção, etc. e etc. Deus estava tratando Israel. E Israel estava passando pelas crises. Por outro lado, Deus exorta Edom pelo seu orgulho e por mesmo Edom tendo sido rejeitado pelo Senhor na posição que Edom achava que ia ter, ou queria ter, Deus cobra de Edom que ajudasse seus irmãos. Essa história, ela começa lá em Gênesis, capítulo 27, com a história de Jacó e Esaú. Por quê? Porque Edom é a linhagem de quem? De Esaú. Esaú, os descendentes de Esaú foram chamados de Edom, que significa vermelho, por causa da história da venda da primogenitura por um prato de lentilha, né? Que com molho, com tudo ali, fica vermelho. Também porque Esaú era peludo, ruivo, né? etc. O fato é, o diabo chama você pelo teu pecado, enquanto Deus te chama pelo teu nome. Edom era o nome dado como fruto do pecado de Esaú. Jacó, quando teve a vida transformada, ele foi chamado de Israel. Então, aprenda isso. Essa história começa lá atrás. Provavelmente, os historiadores, né, e arqueólogos ficam divididos na opinião a respeito da data desse livro. Então, eles se dividem aqui entre um período onde Obadias teria vivido junto com Jeremias, que é a versão mais aceita, certo? E com isso a gente vê essa exortação muito forte. O que isso tem a ver comigo e com você? A história de Esaú e de Jacó, elas falam da bênção da primogenitura,
que é a bênção, teoricamente, do filho primogênito, né? O filho mais velho. E Jesus é o primogênito do Pai. E ele é digno dessa bênção, ele é essa figura. Só que Esaú despreza a bênção, despreza a palavra autorizada para prosperar. Isso é muito sério. E ele vende isso para Jacó. Jacó não roubou de Esaú a bênção. Jacó percebeu que o irmão desprezava a bênção e usou de uma situação para comprar essa bênção. O problema de Jacó é que ele vivia confiado nessa maneira nesse estilo de vida, de ter que dar um jeito para resolver as coisas. Dentro de casa ele recebeu o apoio da sua mãe para viver essa situação. E isso é o que complica. Ambos estão demonstrando aqui caminharem no começo da vida pela força do braço. Esaú está muito claro, era caçador, o querido do pai, o fortão, né? E Jacó, talvez para se igualar ao seu irmão de alguma maneira, usava de suplantação, usava de artimanhas para conseguir as coisas. Mas ele não roubou a bênção do irmão, não. O irmão desprezou e ele comprou. O problema é que ambos, e a mãe também, não tiveram coragem de revelar esse trato para o pai, para Isaac. E aí está o problema. Por quê? Se Jacó tivesse, chegado para o seu pai e dito assim: pai, meu irmão desprezou a bênção que eu comprei, ela é minha, vim tomar posse. Ele resolvia o problema. Talvez o pai ficasse triste, chateado, mas o pai ia ter que dar a bênção. Esaú, por sua vez, também podia ter chegado para o pai e ter falado assim: ó, pai, vou te decepcionar aí, você que é meu fã. Eu não dei a mínima para esse negócio dessa bênção aí. Tá? E agora eu vendi isso aí pro meu irmão. Só que Esaú, ele foi mala, tá? Esaú, ele vendeu a bênção, mas ele não queria entregar o que ele vendeu. Aqui, nessa figura dos dois irmãos, a gente pode se reportar para a parábola do filho pródigo, onde os dois filhos chegam e pedem a herança de um pai vivo. O filho que pede a herança de um pai vivo está dizendo: para mim você morreu. Os filhos que estavam tratando a bênção desse jeito, para eles o pai tinha morrido. O que acontece? No caso dos filhos pródigos ali, tá? Os dois estavam perdidos, um dentro de casa e um fora. Um, sendo herdeiro, não se comportava como tal. O outro pegou tudo e saiu para gastar dissolutamente. Da mesma forma, Esaú e Jacó. Esaú era príncipe, Esaú ele tinha a bênção do pai, mas desprezou. E aí, Jacó, por valorizar a bênção e querer sair de uma condição, ele compra, mas teve que enganar para recebê-la, com o apoio da sua mãe. Nessa situação, começa aqui um grande embate entre esses dois irmãos e os dois povos que nasceriam desses irmãos. E nós vemos aqui, então, que a coisa se desenrola em outros textos, até chegar, por exemplo, lá no momento de reencontro desses irmãos, porque Esaú ameaçou Jacó de morte, e os pais mandaram Jacó embora depois de algum tempo. E depois que Jacó vive todo o processo dele de ser enganado por seu sogro Labão, de casar, de pagar 7 anos para casar com Raquel e receber Lia, e uma semana depois ele recebe Raquel, mas teria que trabalhar mais 7 anos para pagar, né, esse rolo na vida dele. Ele começa a ser enganado pelo sogro, até o dia que ele decide fugir. E nessa fuga, ele tem um encontro com Deus. Ele luta com um anjo no Vale de Jaboque, porque ele estava cansado de ser o enganador e o enganado. Naquele momento, ele pega as famílias, divide em 2 caravanas para que
ao irem ao encontro de Esaú, Esaú teria que escolher se ele fosse atacar uma das caravanas, e assim Jacó poderia garantir a vida de uma delas. Porque ele sabia do ódio alimentado no coração do irmão. Mas ele passa pelo processo de transformação e vai ao encontro do seu irmão. E ali acontece um momento de perdão entre eles. A figura de Edom, né, tem vários outros textos que trazem aqui uma sequência de um longo processo histórico, onde os edomitas eles apresentam aqui toda a maldade cada vez mais deplorável, agressão, e isso torna um grande exemplo de traição. Chega no ponto que ele poderia ter ajudado Israel nesse momento crítico que eles estavam passando aqui, da exortação de Obadias, e eles não o fazem. Quantas vezes você pôde ajudar alguém e não fez? Não porque você não tinha condição, não porque você não sabia como, mas porque você se achava mais forte, numa condição diferente. E aí você dizia, não vou ajudar. Por causa de confusões e rixas do passado, você decidia não ajudar. Você nem consultou a Deus. Com certeza, Deus não fala para a gente botar a mão aonde Ele está tratando. Mas cabe a nós perguntar, Senhor, como o Senhor está agindo nessa situação e como eu posso agir? Aqui entra a figura também do crente antigo e do crente novo. O crente velho é aquele crente que se acha mais digno e mais merecedor pelo tempo de carreira. E muitas vezes chega o crente novo, começa a passar suas lutas e o crente antigo não ajuda. Ele não estende a mão, ele não oferece o apoio, sabe? Aquela história assim, eu não tive, você não vai ter, eu passei, você tem que passar também. Quando existem várias formas da gente ajudar as pessoas. Aqui nós vemos então, todo o livro de Obadias é uma exortação contra Edom. Né? E no meio disso tudo, Deus também fala sobre o sucesso de Israel, o julgamento das nações e a restauração de Israel. Sabe qual é o perigo de você caminhar na força do seu braço e de achar que nada vai te acontecer porque está tudo bem, porque você está forte, porque tal área da tua vida você não caiu igual o fulano ou o Beltrano? O perigo, sabe qual é? É Deus te chamar para ajudar aquela pessoa, você não ajudar, e aí você entrar em ruína. E aquela pessoa que estava lá embaixo no pó ser restaurada e levantada por Deus e ficar numa condição de vitória. O mundo dá voltas. Tudo muda. Hoje, talvez você diga assim, mas hoje eu sou novo, eu sou forte. Tem muito jovem aí desprezando a geração antiga, sabe? E aí, sabe o que acontece? Eles esquecem. Deixa eu te contar uma história. Aqui na Suíça, a gente vê, entre aspas, como cultura, tá? Mas não é não. Mas um hábito dos filhos simplesmente chegarem num tempo e colocar os pais no asilo, né? Apesar da gente ver aqui algumas famílias, algumas pessoas idosas que tiveram seus avós convivendo com elas em casa, como é o nosso hábito no Brasil. No Brasil, a não ser por questões de doença, quando é uma questão realmente de doença, de necessidade de tratamento, de segurança para o idoso, a gente vê famílias colocando esse idoso em casas especializadas. Com certeza deve existir injustiça e maldade de outras partes, de abandonos e etc. Mas o fato é que aqui em geral acontece isso. E me vem à mente, sabe o quê? A história, mais ou menos assim, do filho que na hora de comer as refeições, ele botava uma gamela, um prato, uma cumbuca assim para o pai comer. O pai já era velho e caía comida da boca e tal, botava o pai num canto mais separado, porque aquilo incomodava, né? E ele, ou a esposa, ou a família.
Beleza, só que eles tiveram filhos, e os filhos foram crescendo. E um dia, o filho chegou pro pai assim e falou assim: oi pai, tudo bem? Ó, guarda a gamela do vô, para quando o vô morrer, eu usar ela para o senhor comer comida. O pai se deu conta de que aquilo que ele estava fazendo com o pai dele, com o idoso, o filho dele ia fazer com ele. Hoje, nós vemos, infelizmente, uma geração ingrata, uma geração que despreza os antigos, os idosos. E hoje, quer dizer, essa geração, quem está com 40, né, essa geração de 20 anos, quem tem 40 é dinossauro, né? Mas eu quero te dizer uma coisa. O que vai para um, vai para o outro, hein? O tempo passa para todo mundo. Se você, trazendo para o texto novamente, se você é cristão, se hoje você está passando por uma situação melhor e você vê o teu irmão em Cristo passando por luta, você pelo menos tem o dever de perguntar a Deus: Deus, como eu posso ajudar esse irmão? Seja financeiramente, seja chamando ele, dizendo: olha, eu estou vendo que você está passando por isso, eu já passei também, deixa eu te ajudar. Eu me lembro de uma missionária que estava buscando, antes de ser missionária, ela contou esse testemunho, que ela era crente há muitos anos, vivia uma vida de santidade, né? E estava buscando o batismo com o Espírito Santo, orando, jejuando, e clamando, e fazendo vigília. E aí, ela levou a irmã para o culto, e disse que a vida da irmã estava escangalhada, a irmã não estava nem aí, nem crente direita era. E quando começou o culto, que começou a mover de Deus, a irmã foi batizada com o Espírito Santo primeiro do que ela. E aí o que aconteceu? Ela ficou com muita raiva. Ela falou: meu Deus, eu estou aqui orando, jejuando, buscando. O filho que ficou em casa, o irmão do filho pródigo, eu sou teu filho, eu faço tudo, e aí? A exortação de Edom é a exortação para quem vive na força do braço e acaba traindo o frágil. A exortação de Edom é contra aqueles que vivem na própria capacidade. Eu estava aqui antes da live almoçando, que aqui já é de tarde, né? O meu café com AP aqui é o cafezinho depois do almoço, né? Sabe o que acontece? Eu estava vendo um vídeo no YouTube, depois você procura. Eu já tinha ouvido o testemunho, mas não sabia quem era, e esse vídeo apareceu para mim. Eu vi esse testemunho há muitos anos. Pastor Daniel Alfa, um ex-cientista da NASA. E ele conta como Deus deu uma revelação para ele criar um elemento fundamental para que a NASA alcançasse determinado projeto, e assim um colega cientista ateu entrega a sua vida para Jesus e o nome de Deus é glorificado. E ele começa a contar uma série de testemunhos. E sabe, aquele cientista, ele conta o seguinte: ele fala exatamente sobre a dependência de Deus, como Deus pode fazer as coisas. Ele conta que quando ele decidiu se demitir da NASA, e em função de uma questão pessoal que ele conta no seu testemunho, ele ficou desempregado. E 9 meses depois, no dia da última mamadeira do filho, que ele não tinha mais dinheiro em nada, ele vai procurar emprego, chega numa empresa, e quando ele chega lá, tem alguém na porta que fala: o senhor está sendo esperado. E quando ele chega na casa do diretor, no escritório do diretor, o diretor fala para ele: tá aqui, o seu currículo, chegou há 9 meses, mas eu não tinha um cargo para você, e agora eu tenho. Pastor Daniel Alfa, eu acho que é isso, tá? Assisti hoje, acabei de assistir o testemunho dele. E o que me chama a atenção, e que tem a ver com o que a gente está falando aqui, é que ele diz assim: dependa de Deus. Aquele currículo foi deixado naquela empresa por um colega da igreja que ele frequentava há 9 anos antes daquele momento. E o colega não teve tempo de falar para ele isso, de que ele estava sendo chamado naquela semana, porque ele não tinha ido no culto daquela semana, onde o diretor tinha
aberto uma vaga e decidido chamá-lo. Mas ele saiu sem direção, foi guiado por Deus até a empresa, chegou lá, o cara deu o emprego e o salário adiantado. E ele diz, esse homem com toda essa autoridade científica, ele diz, Deus quer nos ensinar a depender dele. Edom representa aqui a força do braço, o arco de Esaú. Mas o Senhor nos chama para dependermos dele. Que nós paremos de andar na força do nosso braço, nós paremos de medir a nossa capacidade humana quando as circunstâncias adversas nos tomam de assalto. Que nossa primeira atitude seja louvar o Senhor. Que nossa atitude seja confiar no Senhor. Aleluia. Ó Pai, nós te louvamos nessa live, bendizemos o teu santo nome. Reconhecemos que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei. Perdoa o nosso pecado, Senhor, de orgulho, de soberba, de altivez, que se levanta contra o teu conhecimento. Ah, Mestre, vem agora, Senhor, gerando um coração humilde. Quantas vezes olhamos para os outros e fazemos uma leitura que não é a tua leitura dessas pessoas. Quantas vezes nem perguntamos como o Senhor conhece aquelas pessoas, como o Senhor define aquelas pessoas. Por isso, Pai, apresenta as pessoas para nós. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, ainda nessa live. Sabe, algumas vezes na vida eu pedi que Deus me apresentasse a algumas pessoas. E eu te ensino isso. Eu vou liberar essa chave para você hoje aqui. Peça para Deus te apresentar as pessoas. Erikevo shina sidekem. Gostaria eu, diz o Senhor, de te apresentar para pessoas. Tekava sidebipo. Para que você poupasse tempo cavando oportunidades que eu quero te dar voluntariamente. Terikalahasábia, para que você usufrua de todos os benefícios que eu tenho, que exaltarão o meu nome, diz o Senhor. Rekeve achai sudekembo, para que você viva tudo que eu preparei para ti, diz o Senhor. Oh Pai, perdão, Senhor, perdão. Sabe, segura essa. Ore e peça para Deus te apresentar pessoas. Eu tenho um grande amigo hoje que está nos Estados Unidos, apóstolo Silas Queiroz, grande amigo. Eu não o conhecia e um casal tinha preparado um almoço, porque uma senhora muito querida, conhecida dele, que conheceu ele sobrenaturalmente, ela estava hospedada num hotel no Nordeste do Brasil, quando ele ainda morava lá. Escuta esse testemunho aqui, se você é crente. E ele estava no saguão daquele hotel, por algum motivo, e Deus trouxe uma revelação para ele a respeito dos filhos daquela senhora, um homem e uma mulher. E então ele respira fundo, toma coragem e vai, se aproxima dela e fala: "Senhor, não me conhece, mas eu sou um pastor e Deus me deu uma palavra a respeito dos seus filhos." E ela diz: "Pode sentar, vamos tomar um café." E ali ele diz assim: "Deus me diz que a senhora tem um casal de filhos. Seu filho é assim, sua filha é assada." E trouxe uma revelação para ela. Eles se tornaram amigos, ela se tornou mantenedora do ministério dele durante muitos e muitos anos. Construiu igrejas, levantou pessoas para essa obra. E quando ele estava em Brasília, uma das vezes, ela comentou comigo que queria muito me apresentar a ele. E na noite anterior eu orei. Eu falei: "Deus, economiza meu tempo, me apresenta para ele." É muito melhor quando Deus te apresenta para as pessoas. Sabe, pelo Espírito de Deus eu te digo agora, pessoas vão sonhar com você. Pessoas vão
vão te ver. Pessoas vão ouvir falar de você. E quando você, por algum motivo, precisar se conectar a elas, seja por motivo de trabalho, seja para um motivo de promoção, para que o nome de Deus seja glorificado, essas pessoas vão dizer assim: eu te conheço, Deus me trouxe você em sonho, ou alguém falou de você para mim. Você pode até não acreditar, diz o Senhor, mas eu vou fazer para que você saiba que eu sou Deus. E tu irás prosperar, diz o Senhor, e testemunhar para a minha glória. Quer você queira ou não, porque é a minha vontade. Eita glória! Sabe, tem alguém que vai ouvir essa live, não sei se está aqui ou depois, que vai viver isso, viu? Vai viver isso. Bom, no dia seguinte eu saí de casa com a minha família e fui almoçar na casa desse casal. Chegando ali, eu nunca tinha visto ele e nem tampouco ele tinha me visto, nem por foto, nem por filme, nem nada. E no meio de algumas pessoas ele olhou para mim e falou assim: você é o Rafael, essa noite eu sonhei com você. E o sonho que ele teve estava totalmente identificado com a minha experiência de cura divina na minha infância, como a minha mãe tinha visto Jesus. Ele viu algo de Deus, Rikalaias de Keviamai. E ainda mais farei contigo, diz o Senhor, Cecília. Te corocom barraço de cam. Os dias de trevas e de luta chegam ao fim. O Senhor está falando contigo, Cecília. Namahando Kipo. Você não vai mais lutar com essa situação, diz o Senhor. Darialaya Sharias. Pois eu sou aquele que vive e reina nessa causa. Aleluia. Bom, é isso que Deus faz. É isso que Deus está disposto a fazer. Para que você e eu vivamos na dependência dEle. Com a tua disposição de parar de andar na força do seu braço, de viver de maneira soberba, arrogante ou prepotente, de parar de olhar para o seu próprio umbigo, olhar para o lado e perguntar: Senhor, como o Senhor quer que eu ajude tal e tal situação, tal e tal pessoa? Sabe, às vezes um abraço teu, às vezes uma palavra tua. Uau! Shude Seilai Karaka Taraka Horibasai Uitapaham. Eu conheço os teus caminhos, eu sei o teu assentar e o teu levantar, diz o Senhor. Nipa Sudekam. Não passa um dia sem que eu manifeste sobre ti a minha bênção. É o que o Senhor está dizendo para você, Nelma. Aleluia, glória a Deus. Terikalabaham. Uau! Uau, é isso aí, vai, ora aí. Se você fala em línguas, ora. Se você não é, seja batizado com o Espírito Santo através dessa live, depois testemunha. Uau, tem gente pegando o celular e vai ser batizado com o Espírito Santo, vai receber o dom de línguas. Pois eu sou um Deus bem presente, diz o Senhor. Aleluia. Exortação a Obadias é para dizer assim, ó, para de se achar maior e melhor do que os outros. Sabe aquela pessoa que você não quer perdoar? Porque você fala assim, mas é ela que me feriu, ele que me feriu, ele que fez isso, Senhor. Deus diz para você assim, ó, se essa pessoa se arrepender agora e você não, em perdoá-la, ela vai para o céu e você não. Oh. Então, não é pela sua capacidade, nem pela sua vontade. Xaralá, lire cantará. Te capacitarei para você me glorificar com a vitória que é no teu nome, Cristina. Deus te abençoe. Oh, é o que o Senhor diz para você. Tá aqui, porrão, na minha quita. Em poucos dias tu verás a minha mão agindo em teu favor e abrindo essa porta, diz o Senhor.
Aleluia. Tekev achai. Não duvida, crê somente. Uau. Uau. Deus, Tu és lindo. Como nós estamos orando aqui, Pai. Faz-nos sensíveis mais e mais à voz do Teu Espírito. Entramos com essa coluna de glória por essa porta do novo tempo. Abriu uma porta do novo tempo, viu? Abriu, entra por ela. Entra por ela. Ericalabachaias. Porque o tempo é agora, diz o Senhor. E depois ela vai se fechar, né? Não perca tempo, diz o Senhor. Nem tente lutar contra aquilo que só eu posso vencer. Pois eu sou aquele que te chama para a vitória, que pertence às minhas mãos, diz o Senhor. Aleluia. Vem, entra por essas portas desse novo tempo. Receba essa exortação. Ah, mas Deus não me colocou em tal situação. Ou Deus me rejeitou por isso. Não é motivo para você não ajudar as outras pessoas. Deus tem outra coisa para você. Xeremá taraiá. Redeque. Eu sou aquele que mudo estações e circunstâncias para manifestar o meu favor, diz o Senhor. Eita, glória, isso aí. Nós estamos entrando nesse novo tempo, no mês de novembro, pela fé, Senhor. Aleluia. Nada irá impedir o teu agir, Pai. Te damos a honra e te damos a glória. Obadias significa adorador, em outras palavras, sacrificador. É você vir com todos os seus reconhecimentos dos seus pecados, dos seus erros e colocar no altar. Porque Deus vem com a resposta. Aleluia. Deus vem com a solução. Glória a Deus. Aleluia. Querido, se Deus quiser, amanhã a gente volta falando de Jonas. E amanhã nós vamos falar de missão. Tá fugindo, tá? Tá fugindo? Deus vai pegar você. Vai sim, essa coisa de pentecostal, Deus vai pegar. Vai pegar. Deus, Ele te ama e não vai deixar você escapar do propósito. Não é vingancinha gospel, não. É a mão dele. É a mão dele. Viu? Te botando no propósito. Te alinhando. Oh, descansa. Deus está falando contigo. Descansa. Elisa, descansa. Eudésia, descansa. Sabe? Agora, respira fundo e descansa. É exatamente isso. Confiar em Deus é estar no barco no meio da tempestade e você olhar e dizer assim, não tem condição de nada a não ser de decidir deitar com Jesus no barco. É isso. Sabe? Escuta isso, creia nisso. Abriu uma porta e a coluna de glória entrou. Eu fui com ela. Ela vai se manifestar gradativamente e está se manifestando. Vem, vem. Oh, rakalabashebe anaya suidekam. Hirabalabassaias. Uau. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo. Hurikalabasheias. Eu posso fazer mais do que você pode imaginar, diz o Senhor. Edibohom. Sabe a tua casa? Foi arrombada e a porta ficou aberta. Tecobam aí sai. Eu vi e permiti, diz o Senhor. Terikalahandupi. Para que tu saibas que eu te livrei da morte. Harabassai. Pois eu estou contigo. Eu vou restituir, diz o Senhor. Aleluia. Se você está ao vivo aqui, essa palavra para você, escreve aí. Se você vai ver isso depois, e for você, escreve aí que é você. Aleluia. Aleluia. Uau, Deus tremendo, Deus maravilhoso.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que não têm fim e se renovam a cada manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus lindos, vai no link da minha bio, baixa o e-book Kit de Sobrevivência em Casa. Você tem que fazer isso. Segunda coisa, tem 2 e-books ali para você adquirir. Um é O Tema do Seu Coração está escrevendo a história da sua vida. E o outro é Diários e Decretos de Homens e Leões. Então, vai lá, adquirindo esses e-books. Um é de graça, o primeiro é de graça. Os outros 2 você investe e assim abençoa o nosso ministério. Vem fazer parte do Telegram da família Café com AP. Aleluia, o Socorro falou, não, minha casa foi saqueada, mas Deus está trazendo socorro. Foi isso que Deus falou aqui. Foi isso que Deus falou aqui. Bom, eu vou deixar meu e-mail, caso você queira semear na nossa vida ministerial. Ele é o meu Pix, tá bom? Eu quero agradecer a todos que generosamente têm lançado uma semente de qualquer valor e têm acreditado no nosso ministério, orado e de alguma forma nos enviado para a gente estar aqui alcançando vidas de diversas nações com diversos propósitos. Então, se você deseja também, além de orar, de nos mandar palavras de testemunho, de incentivo que nos ajudam muito, tá aqui o meu Pix para você semear. Amém? Eu vou salvar essa live, gente. Olha, vem pro grupo do Telegram, porque assim, essa rede social que a gente está aqui, eu sinto que ela tá me trolando de vez em quando, de um jeitinho que eu não gosto, tá? Algumas coisas que não estão tão legais. Então, lá a gente garante o nosso diálogo direto. E baixando meu e-book gratuito, Kit de Sobrevivência em Casa, você vai entrar para a minha lista de e-mails, né? E ali a gente também se comunica por e-mail, tá bom? Obrigado pelas palavras, queridos, de bênção sobre a minha vida, de reconhecimento do ministério. E vem amanhã tomar um café comigo. Hoje nós chegamos 50 pessoas aqui. Vem amanhã. Amanhã nós vamos falar de Jonas. Eu quero falar do propósito eterno, manifesto na tua missão. Vamos falar de missão de vida amanhã. Então, se prepara. 10 da manhã Brasil, 14 horas Suíça, Café com AP, live devocional para uma vida plena. Nós estamos no mês de novembro, está rolando oração essa semana com a pastora Glaucia pelo Zoom. Então, o link está liberado ali no grupo do Telegram. Vem participar desse negócio. E eu quero te dizer, novembro é o mês, eu estou declarando aqui pela fé, novembro é o mês de que vai se liberar tudo na sua vida. O que você pediu nesse ano, Deus vai entregar. Porque dezembro vai ser o mês da gratidão e o mês da gente consagrar o ano de 2022 para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Vou salvar essa live. Você vai lá, curte, comenta e compartilha. Beijo no coração.